Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para tudo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro. E viu as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com o cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Pai querido, muito obrigado, Deus Santo, Pai Celestial, pela Tua palavra, Senhor. Nos ensina através do Teu Espírito Santo, Tua palavra, a estarmos na Tua presença, aprendendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O livro do Apocalipse, ou o livro das revelações dos finais dos tempos, é um livro, por muitos cristãos, negligenciado, porque muitos têm medo, né? Que existe a escatologia bíblica, existe a escatomania, que é a mania, tudo que acontece no mundo é escatológico. E não é assim. A história de Deus deixa bem claro isso. E existe a escatofobia, o medo do arrebatamento. Isso aí também existe. Tem muitos cristãos, quando você fala arrebatamento, já ficam: mas e aí, como é que faz? Irmãos, nós não sabemos o dia nem a hora. Sabemos que Jesus vai voltar a arrebatar a sua igreja. E aqui você vê, quando escreve aqui, João vê aqui falando sobre, você tem visto as 7 estrelas, são as 7 castiçais. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, são os pastores
que foi direcionada essa carta, e cada carta tinha uma recomendação especial. E os 7 castiçais são as igrejas. Então, são 7 eras da igreja aqui na terra para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, se Deus permitir, a vida do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, o arrebatamento. Como será? Existe um monte de escola, 4 escolas escatológicas, 4, cada um diz que são mais, cada um puxa para o seu lado a sardinha, né? Abraça a sardinha para assar e diz que estão certos. Mas nós vamos ver na Bíblia Sagrada o que a Bíblia fala sobre o arrebatamento. Não vamos tomar uma escola partidária, porque nós, presbiterianos renovados, nós somos pré-milenista, pré-tribulacionista, futurista. O que isso quer dizer, pastor? Nós cremos no arrebatamento antes da grande tribulação, e nós cremos que tudo vai acontecer no futuro. Esse futuro, para alguns, é um futuro onde a igreja está passando por um momento da igreja Laodiceia, a igreja fria, a igreja morna. Para outros que são dispensacionalistas, acham que a igreja vai ter um grande reavivamento, e o camarada vai estar lá no boteco com a cara cheia de cachaça, vai jogar o copo de cachaça, vai ir para a igreja correndo, aceitar Jesus. Eu não creio nisso. Eu creio na palavra do Senhor Jesus Cristo. Na vinda do Filho do Homem, porventura achará fé na terra, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós temos que tomar muito cuidado, que os sinais estão aí para todos nós vermos. Eu pensei que a pandemia, depois, após pandemia, eu até preguei aqui, né? O Gilvan eu estava filmando aí, nós pregamos, falamos sobre isso. Após a pandemia, as igrejas vão lotar, o povo vai ficar com medo. Parece que foi pior. O povo acostumou a ficar em casa, agora para sair de casa, só Deus para ter misericórdia. Então é complicado. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre o arrebatamento. Então, primeiro que nós vemos esse Apocalipse capítulo 1, são alguns nomes e títulos do Senhor Jesus Cristo. Só no capítulo 1 do livro do Apocalipse, nomes e títulos dados ao Senhor Jesus Cristo. Sua Bíblia aberta aí para você marcar. Você vai ver aqui Apocalipse, versículo 1 e versículo 2, o nome Jesus Cristo. Você vai encontrar aí, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, o nome Jesus Cristo. Esse nome foi dado pelo anjo para Maria, quando ela ficou grávida. Esse nome, o menino se chamava Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus Cristo quer dizer Salvador ungido. Então Jesus Cristo, lá em Mateus 1, 21, o anjo deu o nome para Maria colocar em Jesus Cristo. O nome quem deu foi Deus. Então Jesus Cristo, no versículo 1 e versículo 2, você encontra aí. Você encontra no versículo 1 também, Cristo, ungido de Deus, nome dado pelo próprio Deus. Atos capítulo 10, verso 38, você vai encontrar dizendo assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Cristo ungido, quem deu esse nome, foi o próprio Deus para o seu Filho. E hoje está tão normal as pessoas falarem Jesus Cristo, que as pessoas não vê a supremacia que existe desse nome. Você começa a louvar, é o nome que está sobre todo nome, todo reino se dobra, todo joelho se dobra. Jesus Cristo é para nós dizermos com muita atenção e reverência. Outra coisa que nós vemos agora, no versículo 5, você vai encontrar aqui, a fiel testemunha. Não é uma testemunha qualquer, é a fiel testemunha. Está Apocalipse 1, 5. Para ser fiel testemunha, é alguém que viu e tem condições de testificar que realmente é verdade. Então Jesus Cristo não somente é a verdade, porque Ele é a verdade, mas Ele também testifica da verdade, que é o Pai. Olha o que diz aqui o versículo 5. Diante do trono do sinédrio de Pilatos, Mateus 26, 41. 26, 64, aliás, 1 Timóteo 6,13. Mande diante de Deus que todas as coisas
vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Então você vai encontrar a fiel testemunha tanto em Mateus 26, 64, como em 1 Timóteo 6,13, você vai encontrar a palavra de Deus falando fiel testemunha, uma testemunha verdadeira, fiel. Não é alguém que testemunha por testemunhar. Ele fala para nós aqui, o Apocalipse é para mostrar para nós o que vai acontecer. Primeiro, versículo 19, você tem os 3 tempos do verbo no Apocalipse: as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que acontecerão. O que passou já se cumpriu, o que está acontecendo está se cumprindo, e o que virá vai se cumprir também, porque a fiel testemunha disse. Então, irmãos, nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor. O que nós vemos mais nesse versículo 5 aqui? Que diz assim, ó: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dos mortos. Colossenses 1,18 diz assim: e ele é a cabeça do corpo da igreja, o primogênito, o princípio primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tem a preeminência. Por que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos? Porque ele ressuscitou primeiro, para subir ao céu, já deixar tudo preparado para nós, igreja. O dia quando o pai falar: filho, vai buscar a sua igreja, ele já está tudo pronto, e ele vai levar a sua igreja para lá. Isso aqui é como você vai casar, você marca o casamento, já começa a preparar o apartamento, a casa, já casou, já está tudo preparado. Mesma coisa é o arrebatamento. Arrebatamento, nós vamos subir com o Senhor nos ares, vamos mais para frente, e lá vai o casamento da noiva com o noivo. Embora hoje, nessa miscelânea de ideologias e teologias, nós encontramos a igreja, a noiva do Cordeiro, a igreja que é noiva, a igreja é a noiva do Cordeiro, mas já tem a igreja, a esposa do Cordeiro, já casou, já foi arrebatado, já. Irmãos, isso é brincadeira. O que estou fazendo com o Evangelho de Cristo é brincadeira. É brincadeira, sabe? Às vezes eu fico vendo assim e falo: meu Deus, mas como é que pode? O que essas pessoas têm na cabeça? Mas vamos caminhando aí. Versículo 5 diz mais ainda: soberano dos reis da terra. Porque diz aqui o versículo 5: a parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e seu sangue lavou nossos pecados. Quer dizer, Jesus Cristo, o soberano dos reis da terra. Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse 19, 16, você vai encontrar escrito assim: e no manto e na sua costa tem escrito esse nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Por que Rei dos reis? Porque você vai ver que Apocalipse, que ele fez para nós, versículo 6, e nos fez reis, sacerdotes para Deus. Jesus não é o rei da Inglaterra, da Espanha e de outros reis, não. Jesus é o rei da igreja, porque a igreja reina com Cristo. Nós estamos no reino de Cristo e reinamos com Cristo. Outra coisa que nós vemos agora no versículo 8: ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo. Jesus Cristo começou tudo e terminará tudo arrebatando a sua igreja, levando o seu povo. Então vamos ver aqui o alfa e o ômega. Versículo 8 diz assim: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ao qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, completou a sua obra, subiu o céu, está sentado à destra de Deus, à direita de Deus. Aquilo que Satanás almejava, lá em Ezequiel 28, lá em Isaías capítulo 14, quando Satanás diz assim: subirei ao céu e me assentarei acima do trono de Deus. Satanás já queria tomar o lugar de Jesus Cristo, mas ninguém toma o lugar de Jesus Cristo, não, irmãos. Jesus Cristo é o Deus eterno, imutável, bondoso, Salvador, e Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
noite de Santa Ceia, é uma noite de introspecção para nós lembrarmos do que Jesus fez por nós. E agora nós vemos, irmãos, Apocalipse 1:8, aquele que há de vir, Apocalipse 1:8, o Todo-Poderoso, Apocalipse 1:8, o Filho do Homem, Apocalipse 1:13, o primeiro e o último, Apocalipse 17, aquele que vive, Apocalipse 18, todos esses nomes estão relacionados ao Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos ver, irmãos, como será a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui você sabe que existem várias ideologias teológicas. Uns dizem que Jesus vai vir, quando vir, vai ser visível, todo olho verá. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Primeiro que nós vemos como será a vinda de Cristo. Primeiro, virá como ladrão de noite. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Virá como ladrão. O ladrão avisa que vai te roubar. O ladrão telefona para você. Tá bom isso aqui. O ladrão avisa você? Não. Mas Jesus Cristo nos alerta. Nos alerta. Por isso que o Apocalipse é um alerta para nós, igreja. Então, virá como ladrão de noite. 2 Pedro 3,10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Quem assistiu aquela matéria aí, está passando no Discovery, que passou no jornal também aí, para todo mundo ver. Até 2035, muita gente vai morrer de calor pelo sol. Na Europa, já esse ano, já morreu algumas pessoas devido ao calor. Irmãos, olha que a palavra de Deus diz aqui, olha, os céus e a terra passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Isso nos diz que não haverá aviso prévio, vai acontecer. Ladrão não avisa, vai acontecer. Não terá barulho, será em silêncio. Ladrão não vai arrombar a sua porta, vai já bater no portão. Não, ele vai devagarinho, vai de mansinho. Então será um dia de surpresa. Como você encontra lá no símile, que não é parábola de Mateus 25, lá não é parábola, lá é um símile. O símile é uma comparação. Parábola fala de uma coisa igual, uma comparação. O símile fala exatamente do quê? Será semelhante a um noivo que tinha 10 noivas. Tinha 10 noivas. Jesus Cristo só tem uma noiva. Lá fala de um noivo que tinha 10 noivas. 5 prudentes e 5 loucas. Jesus só tem uma noiva, e essa noiva é de boa cabeça, porque ele é o cabeça da noiva. Então, tomar muito cuidado, que esse dia vai ser de surpresa. Outra coisa que nós vemos, Mateus 24, 27, diz assim: será como relâmpago, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra do Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como relâmpago. Você vê o relâmpago lá no interior, quando se vai chover, à tardezinha, à noite, você vê assim, que ela de um lado para o outro. De repente, sumiu tudo. Vai ser desse jeito. Cadê fulano? Sumiu. Cadê fulano? Sumiu. Imagina o desespero para muitas pessoas que ficarem. Quem falou isso aqui foi Jesus Cristo, não sou eu não. Ele que falou, Mateus 24, 27. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra do Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Rápido e eficiente. O relâmpago é rápido e eficiente. Relampeou, troveja, por quê? Deu a descarga, fez o que devia fazer. O relâmpago une a nuvem com a terra, dá a descarga. O relâmpago une a nuvem com a terra. Que Jesus Cristo vai fazer o quê? Vai unir agora a terra, nós igreja, a Ele. A Ele. Ele vem buscar. Ô irmãos, como isso é maravilhoso para nós cristãos. O que mais eu aprendo agora? Cristo aparecerá a segunda vez aos que esperam. Hebreus 9, 28 diz assim:
Assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Cristo vem a segunda vez, veio a primeira para salvar, agora vem a segunda vez para arrebatar a igreja. Mas para aqueles que esperam a vinda do Senhor. Não é para todo mundo. Bem claro aqui o texto, aqueles que esperam para a salvação. Será que nós estamos esperando a volta do Senhor? Ou estamos simplesmente dormindo no sono da indolência? Então a primeira vez Jesus Cristo veio trazer salvação. A segunda vez vem para levar os salvos com Ele. A primeira vez para salvar, agora vem para levar os salvos com Ele. Porque Ele prometeu para nós lá em João capítulo 14. Ele prometeu. E toda promessa que Jesus Cristo fez, Ele vai concretizar. Aparecerá somente aos salvos, não é para todo mundo. Vai aparecer somente aos salvos, aqueles que esperam para a salvação. Deixa bem claro o texto. Só vai aparecer para os salvos. Está esperando? Tá, então vamos embora. O que mais eu aprendo sobre o arrebatamento da igreja? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Preste bem atenção aqui numa coisa. Senhor, dado a palavra de ordem do Senhor, o Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, com o trombete de Deus. As pessoas que crêem no arrebatamento milenar, elas falam o seguinte, ó: todo ouvido vai ouvir. Será que é verdade? Somente aqueles que esperam no arrebatamento que vão ouvir a trombeta de Deus. Lá em Josué tem um texto, veio agora na minha mente, mas eu creio que é Josué capítulo 6, versículo 20, ou é 5:20, que está escrito assim: e dado a tocada a trombeta, e ouvindo-se a trombeta de Deus, é 6:20? 6:20, olha lá: gritou, pois, o povo, tocando a sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu cidades, cada qual diante de si, e tomaram a cidade. O povo ouvindo a buzina, ouvindo a trombeta. Quem vai ouvir é o povo de Deus. Então Jesus descerá do céu, onde Ele está, com alarido, barulho celestial, mas nem todos ouvirão, somente os salvos. Somente os salvos. A voz de Deus só ouve quem é quem que ouve a voz de Deus. Quem é salvo, quem é cristão. Não é todo mundo que ouve a voz de Deus. Não é todo mundo, irmãos. As pessoas fazem uma confusão danada, mas quando você começa a ler, estão com alarido e barulho celestial, mas nem todos ouvirão, somente os salvos, com voz de arcanjo, quer dizer, ordem dada por Deus, Deus ordenou, vai buscar o seu povo, que você comprou com o teu sangue, é o nosso povo, é o povo para eternamente habitar com o Senhor, é o povo que vai habitar na cidade santa. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? Com a trombeta de Deus, chamados para os salvos. Os mortos em Cristo serão primeiro. Quer dizer, os mortos vão ressuscitar, desde Adão até o último que morreu, que está com o corpo lá na terra, vai ressuscitar, juntamente com a igreja, em corpo transformado, como o corpo do Senhor Jesus Cristo. Vamos subir junto nos ares. No tribunal de Cristo, no Bema, de 1 Coríntios capítulo 3. Esse tribunal não é para condenação, mas é o tribunal de Cristo para galardão. Lá nós vamos ver o que nós fizemos, se foi para Deus ou se foi para nós. Porque muita gente recebe o dom de Deus, mas não faz para Deus, faz para Ele. Principalmente quando entra dinheiro no negócio. Aí complicou tudo, hein?
Os mortos em Cristo estarão primeiro, quer dizer, junto com a gente, para subir todo mundo junto. Os vivos serão transformados e arrebatados junto com os que ressuscitarão. Subiremos todos os salvos a encontrar Jesus nas nuvens. Por que isso, irmãos? Por quê? Para receber o galardão. Para Jesus agora coroar a igreja. É o casamento, é as bodas do Cordeiro. Lá que nós vamos agora a noiva encontrar com o noivo, porque o noivo vem buscar a noiva. Agora existe um encontro, o casamento. Existe uma demanda também, uma demanda teológica, escatológica. Por que nos ares? E quando você começa a pesquisar, homens sérios, irmãos, não é qualquer Zé Mané que você vai ficar na internet e que escreveu livro, que é famoso, não. Homens sérios, pessoas sérias, que usa a Bíblia para interpretar a Bíblia Sagrada. Por que nos ares? Cheguei à conclusão: para expulsar as hostes do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Olha o que acontece nas regiões celestiais. Então quem é que vai limpar as regiões celestiais? A igreja com Cristo. Efésios 6,12 assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe aquela teologia aí da maldição hereditária, tanta coisa mais aí, que diz que é sobre os poderes de Satanás e da sua turma, que as regiões celestiais aqui, as orações não passam. Hoje eles têm muita atuação nas regiões celestiais, mas no dia do arrebatamento da igreja, as regiões celestiais será da igreja e de Cristo. Não vai ter mais, porque sabe o que acontece? Quando a igreja for arrebatada, a grande tribulação aqui na terra, os 7 anos a igreja está com Cristo, depois capeta e seus soldados vai ser todo trancafiado lá, porque 1000 anos Jesus Cristo vai reinar com a igreja aqui na terra. Será o milênio das bênçãos de Deus, para Deus mostrar para todo ser humano que o que Ele criou tudo era perfeito. Aí você encontra lá em Isaías capítulo 11, o leão comendo palha. Você encontra uma criança brincando com a cobra, com o escorpião. A criação perfeita de Deus. A criação sem pecado. Então a igreja, agora com o corpo glorificado, as regiões celestiais serão limpas pelo poder da igreja. O que mais eu aprendo aqui agora, irmãos? A igreja, o plano eterno de Deus, nos tempos de todos os tempos, Efésios capítulo 3, versículo 10, assim: para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados potestades dos céus, vitória final da igreja contra o nosso mal. Então a igreja, por que esse tribunal vai ser nos ares? Exatamente porque a igreja, o plano eterno de Deus, agora, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principais potestades. Hoje eles conhecem, e tem até muitos que zombam da igreja, porque eles conseguem fazer com que muitos cristãos negligenciem a salvação, por causa dessa hoste maligna. Mas nesse dia, será a vitória final da igreja de Jesus Cristo, contra essas hostes do mal. E estaremos para sempre com o Senhor, que é o casamento da noiva com o noivo. Hoje Deus está conosco. A partir desse evento, é nós que estaremos com Ele. Hoje Deus está conosco através do Espírito Santo. A partir do arrebatamento, irmãos, veja bem, é nós que estaremos com o Senhor. Hoje Deus está conosco. Nós, depois desse evento do arrebatamento, nós estaremos para sempre com o Senhor. Hoje você tem uma porção de Deus na tua vida. A partir do arrebatamento você vai ter a plenitude de Deus na tua vida, e para você viver eternamente com o Senhor. Santa Ceia, irmãos, é um culto especial para nós vivenciarmos essas verdades do Apocalipse. O que mais eu aprendo sobre o arrebatamento, irmãos? Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Presta atenção nesse versículo. Apocalipse 22, 12 assim: e eis que cedo venho,
e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Nosso galardão está com o Senhor Jesus Cristo. Homem não te dá galardão. Você pode ser premiado com um monte de coisa. Eu tenho uma enciclopédia, uma concordância bíblica exaustiva, que eu ganhei como melhor coordenador teológico, né? Aí eu pego aquela enciclopédia e falo assim, um prêmio bonito, né? Melhor coordenador teológico, né? Olha que coisa maravilha, foi lançamento, né? Irmãos, que valor tem isso? Isso fica aqui. Mas o maior valor que nós temos como cristão é a vida eterna com o Senhor. É isso que nós temos que prezar, é isso que nós temos que zelar, que cuidar. E que nós aprendemos aqui exatamente? Eis que cedo vem, o meu galardão está comigo. Nosso galardão está com o Senhor Jesus Cristo. Jesus vai dar o nosso galardão segundo nossas obras. Que obra, irmãos? Agora aqui eu quero parar com vocês, e se Deus permitir, futuramente continuamos nesse assunto. Mas aqui eu quero parar com você. Que obra é que você faz para você receber galardão? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, a partir do verso 33 até o verso 46. Mateus 25, 33. Jesus vai dar o nosso galardão. Por quê? Qual obra? E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o que é galardão para você receber o prêmio? O que é galardão? Não tinha moradia, mas conseguia moradia. Estava nu e me deste vestir. Estava doente e me visitaste. Estive preso, foste me ver. Então os justos lhe responderão. A igreja, irmãos, porque a igreja tem um conceito que pregar o evangelho é galardão. Pregar o evangelho não é galardão, é obrigação. Não tem nada a ver com galardão. Almas não coloca pedra em coroa de ninguém, não. Tira isso da sua cabeça. Almas é obrigação de nós cristãos, irmãos. Galardão é fazer o bem para as pessoas que necessitam da sua ajuda. Pastor, eu não posso ajudar. Eu também não posso ajudar com dinheiro. Posso orar com oração, ajudar com oração. Posso ajudar você com intercessão. Posso ajudar você com a palavra. É isso que é galardão. Vou pregar o evangelho para ter uma coroa cheia de pérola. Você está fazendo a coisa errada. Não é assim não. Agora a igreja não sabia diante do Senhor o que era galardão. Dá para você entender que situação o povo de Deus chega? De chegar no céu, porque salvação é dada por Deus, aqueles são fiéis, mas não entender nem o plano de salvação. Por que isso? Porque não gosta de ler Bíblia, não gosta de estudar, não gosta de... e assim por diante. Agora presta atenção do verso 41 ao verso 46 de Mateus. Olha o que diz o verso 41. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e enfermo e na prisão não visitaste.
Então eles também lhe responderão dizendo, quer dizer, agora os ímpios vão responder para Jesus: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, e na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizeste a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus fala assim, ó, quando você não fez para os meus filhos aquilo que você poderia fazer, você deixou de ter um galardão. Mas galardão salva? Não. Galardão não salva. Galardão é obrigação, é dever, é mandamento. Irmãos, nós, igreja do século 21, nós estamos deixando muito a desejar nessa questão. Sabe, nós temos a desejar, nós poderíamos fazer muito mais do que nós fazemos, mas eu sei que existe um monte de coisa. Por exemplo, se a igreja começa a fazer, abre uma ONG e começa, eu sei porque eu passei por isso lá no Maristela, quando eu fui abrir a ONG para distribuir leite. Aí a conclusão que eu cheguei é o seguinte: a própria pessoa lá responsável pelo leite falou assim: pastor, quer um conselho de amigo? Eu não sou seu amigo, não te conheço, quer um conselho? Não se envolva nisso não, porque isso aí é uma máfia. Lembra quando passou no Jornal Nacional e tudo mais, que estavam vendendo leite que a prefeitura dava, que o estado dava lá em Santa Catarina para sorveterias? Era o leite que você pegava, chegava lá, fazia inscrição lá, a ONG do certinho, você chegava, o caminhão de leite chegava lá na igreja. Muita gente ficou rico com isso. Recebeu o galardão? Não, pelo contrário, vai receber a condenação. Apartai-vos de mim, maldito. Quem falou isso aqui é Jesus, não sou eu não. Quem quiser brigar, briga com Jesus. Ele que falou, eu sou obrigado a falar o que ele falou. Então, veja bem, eis que cedo venho. Tempo de Deus não é o nosso tempo é o nosso tempo. Deus é o tempo dele, ele cedo vem. Quando é esse cedo? Pedro fala assim, ó, os nossos pais que dormiram já diziam, olha, que ele viria, mas não veio, ele tarda a sua vinda. Não, Deus não tarda, Deus vem na hora certa. Esse ditado que diz assim, Deus tarda, mas não falha, não, Deus não tarda e nem falha, é na hora certa que ele faz o plano dele ser executado. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim, ó, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre eles, sim, amém. Jesus virá com as nuvens, símbolo da presença divina, a teofania como lá no Sinai. O que aconteceu no Sinai? O povo viu aquela nuvem, Deus falando, o monte fumegando, aquela coisa maravilhosa, todo olho verá. Depois da tribulação, depois dos selos, depois das trombetas, depois das taças da ira de Deus nesse mundo, a igreja foi arrebatada, você vai ver aqui, tem os selos, trombetas e taças, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus contra a humanidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, coloca a tua casa em ordem, porque se nós partimos hoje, ó irmãos, nós temos o futuro garantido, mas se a gente partir sem Jesus, a coisa é complicada. Então Jesus virá nas nuvens, símbolo da presença divina, a teofania, como foi acontecendo no Sinai, todo olho verá, depois da tribulação, até mesmo que transpassaram a nação de Israel, vão reconhecer que Jesus Cristo era o Senhor. Porque você vai ver lá, depois que Jesus voltar com a igreja, vai existir aquele terremoto lá de Zacarias, que fala que vai abrir o mar lá para Jesus passar lá com o seu povo. Coisa maravilhosa, tudo isso é para nós aprendermos com que Deus é maravilhoso. Então, todas as tribos se lamentarão. Primeiro, porque não creram. Por que vai se lamentar? Porque não creram. Quantos cristãos vão se lamentar porque não deram crédito à palavra de Deus? Segundo, tristeza e arrependimento. Por quê? Se eu pudesse voltar.
Como diz a minha esposa, não chora leite derramado não, que eu só limpo o fogão e acabou. Não tem mais jeito não, derramou, é limpar o fogão, né, Maria? Limpa o fogão e fica tranquilo, porque é complicado. Vai se arrepender. Ah, se pudesse voltar. Não tem mais jeito de voltar não. Que mesmo que veja aqui agora. Terceiro, será um lamento inútil, porque não vai existir alguém para consolar, não. É um lamento inútil, não vai ter mais jeito, não tem jeitinho brasileiro não. A coisa já passou e acabou, e fim de papo. Concluindo, irmãos, estamos nós preparados para arrebatamento? É cada um que pensa em si, irmãos. Todos nós temos que melhorar dia a dia. Dia a dia, nós temos que melhorar. Todos nós. Por mais que você faça, dia a dia você tem que melhorar. Estamos ansiosos pela vida do Senhor? E lá em 1 Coríntios capítulo 3, quando Paulo fala sobre o galardão do bem, o tribunal de Cristo, quando a igreja foi arrebatada, subir com o Senhor nos ares lá, 1 Coríntios capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim: e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O que nós estamos fazendo e o que nós estamos esperando, o que nós estamos semeando para fazermos a colheita conforme o Senhor quer. Jesus fez tudo o que deveria fazer, já fez por nós. Mas cabe a nós agora obedecermos a sua santa e bendita palavra. Jovens leitores, senhor que é feito.